incorporada à lei eleitoral a determinação de preenchimento de no mínimo 30% e de no máximo 70% de gênero. A medida foi um incentivo à participação da mulher na política. Apesar de outras mudanças nesse sentido ao longo do tempo, especialistas na área afirmam que elas ainda não são suficientes para garantir a participação da mulher. Porque existem diversos outros fatores que precisam ser agregados nessa política, nessa ação afirmativa, recursos para possibilitar que elas também tenham chances eleitorais semelhantes às dos homens, precisa de um tempo na televisão também equiparado a essa previsão dos 30%. Mas a participação política vai muito além de um cargo eletivo. É o que dizem as componentes deste grupo de universitárias que trabalha a conscientização política feminina. Então, a gente sempre achou muito importante que mulheres estejam cada vez nos espaços políticos, nos espaços de poder e à frente dos espaços em geral, porque a gente vê que há muito tempo as mulheres são silenciadas desses espaços e desde pequena, né? A luta das mulheres, ela diz respeito à nossa própria sobrevivência, a nossa sobrevivência de estar frequentando a cidade, estar voltando em segurança para casa. Então, tudo isso diz respeito com o nosso cotidiano muito mais do que a gente pensa, né? A única mulher a ocupar o cargo de prefeita de Belém foi Alice Antunes em 1959. Como vereadora e presidente da Câmara Municipal, foi prefeita por 3 meses, substituindo o então prefeito Lopo de Castro, que se recuperava de um acidente de carro. E o Partido da Causa Operária, o PCO, confirmou o nome de Jair Lopes como candidato à Prefeitura de Belém. A indicação está na ata de convenção municipal disponibilizada no site do Tribunal Superior Eleitoral. Cristiano de Souza é o candidato a vice-prefeito da chapa. É a primeira vez que Jair Lopes concorre à prefeitura. Com mais este nome, Belém passa a ter 12 candidatos à prefeitura da capital definidos em convenções. Além de Jair Lopes, do PCO, são candidatos Cássio Andrade, do PSB, Kleber Rabelo, do PSTU, Doutor Jerônimo, do PMB, Edmilson Rodrigues, do PSOL, Everaldo Iguti, do Patriota, Guilherme Lessa, do PTC, Gustavo Sefer, do PSD, José Priante, do MDB, Mário Couto, do PRTB, Tiago Araújo, do Cidadania e Vavá Martins, do Republicanos. Hoje, no Dia Mundial Sem Carro, as grandes cidades se perguntam como deixar o trânsito mais agradável e seguro para todos. Os meios alternativos de transporte podem ser a resposta, mas as alternativas passam por políticas públicas e mudanças de hábito, principalmente em estados como o Pará, que tem uma frota de mais de 2 milhões de veículos. De tão comum, é difícil pensar a vida sem ele. Usa esse carro para tudo, de segunda a domingo. No Pará, em 2019, a frota alcançou a marca de mais de 2 milhões e 100 mil veículos. De janeiro a agosto deste ano, o crescimento foi de quase 3% no número de veículos rodando. Em apenas 10 anos, ainda segundo o Detran, a frota dobrou. É impossível praticamente nós termos uma parada para fiscalizar todos os veículos. Então nós lançamos mão da tecnologia que nos ajuda a fazer esse tipo de fiscalização. Por causa deste problema, foi criado em 1997 o Dia Mundial Sem Carro, celebrado sempre no dia 22 de setembro. No Brasil, a data existe desde 2001 como uma forma de incentivar as pessoas a deixar o carro em casa e optar por meios alternativos para se deslocar na cidade. A pé, por que não? De ônibus, de carona, de bicicleta. Eu percebi que o tempo que eu gastaria para determinados lugares seria muito menor, né? Por causa do trânsito, do tráfego muito intenso, a gente teria condições de reduzir o tempo. Segundo, a economia também. E terceiro, por causa de lugares onde é difícil você estacionar um carro. As caronas compartilhadas também são alternativas. Identificamos que a cultura da carona está em 4 pilares: compartilhamento, socialização, sustentabilidade, mas acima de tudo, gentileza. Nesse primeiro ano, alcançamos o incrível número de 2 milhões de caronas. E o mais impressionante é que 40% dessas caronas foram feitas com 3 ou mais pessoas dentro do carro.
Abrir mão do carro depende também de políticas públicas que incentivem mudanças de hábito. A melhoria do transporte público também é fundamental. Porque os ônibus são velhos, tudo sucateado, tu pega perto da tua casa, quando chega ali na frente da Prego e vem outro lotado. É preciso compreender que a cidade não é só dos carros, mas das pessoas. Essa é a base do tripé do planejamento da mobilidade, é o transporte, o uso do solo e o sistema viário. Então, se não tiver essas coisas trabalhadas conjuntamente, dificilmente vai se conseguir sucesso num sistema de transporte coletivo. Bem, a CEMOB informou que hoje existem aqui na capital mais de 109 quilômetros de ciclofaixas e ciclovias e que um dos principais investimentos realizados entre os anos de 2013 e 2020 foi a interligação e ampliação da malha cicloviária. Ainda de acordo com a CEMOB, nos últimos 8 anos foram implantados mais de 41 quilômetros de faixas de uso exclusivo de ciclistas, possibilitando atravessar a cidade de uma ponta a outra por uma ciclorrota, que está em mais de 40 ruas de grande circulação aqui na capital. Essas ruas, segundo a CEMOB, passam por constante manutenção e fiscalização. E veja, depois do intervalo, o levantamento epidemiológico feito pelo governo aponta que 15% das pessoas no Pará que tiveram a Covid-19 não apresentaram sintomas e isso aí acende o alerta para os riscos da contaminação. E no futebol, a volta de Paulo Bonamigo como técnico do Remo. Agora vamos dar uma olhada aqui nas imagens ao vivo da capital, o trânsito às 7h24. Aqui você vê a Avenida João Paulo II bem movimentada, principalmente na pista aqui que você está vendo, olha só os carros de frente, o pessoal seguindo aí para pegar o prolongamento da Avenida João Paulo II e acessar a BR-316. Eu volto já. O que nos torna maiores, mais fortes? Não é a força dos músculos, mas a determinação para realizar o futuro que você quer. Inspirada em pessoas como você, a Unimed Belém se tornou mais sólida e agora está ampliando sua estrutura para levar saúde a mais famílias. Para quem acredita no futuro, não existem obstáculos, existe superação. Jonatas se declara para Elisa e, de uma vez por todas, tenta conquistar um lugar ao lado dela. Quero que você me valorize como homem, pelo que eu sou de verdade. Eu te amo, Elisa. E se você aceitar dormir aqui comigo hoje é porque você topa namorar comigo. E aí? Daqui a pouco, Totalmente Demais. O Pará tem mais de 1,5 milhão de pessoas com deficiência. Os avanços que garantem direitos a essa importante parcela da população são grandes, mas ainda há muito para se conquistar. Há 26 anos, o Ricardo passou a condição de cadeirante. Através de uma bala perdida que pegou na minha coluna e me causou uma lesão medular que me colocou numa cadeira de rodas. Para superar o trauma, a força veio do esporte. Mas em 2016, quando seguia para um treino de basquete, ele foi atropelado por um ônibus no Reduto, em Belém, e teve parte da perna direita amputada. E me atropelou na ciclovia. E isso me causou a amputação de uma perna, quase a amputação da outra e agravou a minha lesão da medula. O Ricardo nasceu de novo. Engajado em grupos que representam as pessoas com deficiência, ele luta por direitos e igualdade. Já foi muito ruim, mas hoje em dia, aos passos, vamos chegar no nosso objetivo, que é ter nosso direito exercido. No Pará, o último censo do IBGE apontou mais de 1.700.000 pessoas com algum tipo de deficiência. Em 2015, foi sancionada a Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência, criada para promover e assegurar condições de igualdade. Nós podemos relacionar a educação, hoje começa por lá, né? A criança começa a entrar na escola, ter a educação especial. Depois nós temos a questão. A saúde é importante para que ele possa se desenvolver ao longo de sua vida. Nós também temos a questão habitacional. Hoje a lei reserva 3% sobre os programas habitacionais que beneficiam essas pessoas com deficiência.
deficiência. A luta das pessoas com deficiência por direitos ganha destaque neste mês de setembro. No mercado de trabalho, as vagas para este público são garantidas em lei. Para quem tenta uma vaga no mercado de trabalho e tem algum tipo de deficiência, o Centro Integrado de Inclusão e Cidadania pode ser o caminho. Aqui funciona um posto do Cine exclusivo para este público. Só este ano, de janeiro a agosto, foram disponibilizadas mais de 200 vagas. Pouco mais de 130 foram preenchidas. O preconceito ainda é uma barreira nesta inserção. O comportamento discriminatório da pessoa sem deficiência em relação à pessoa com deficiência. Isso, para mim, é o mais preocupante, porque você acaba impedindo que essa pessoa evolua, seja na educação, seja no esporte, na cultura e principalmente no emprego. Né? Existe sim uma cota de 5% das empresas recrutando as pessoas com deficiência. Porém, não é só a questão de oportunizar a pessoa com deficiência, né? É a questão da empresa te dar a acessibilidade, né? Te dar as condições para te trabalhar. Acessibilidade e respeito ao próximo, algo fundamental. E a gente segue aqui no JL2, agora mostrando para você os números atualizados da Covid-19 no estado do Pará, números atualizados pela CESPA, sempre no fim do dia. Aqui você tem o total de casos confirmados no Pará até hoje, né? 223 e 21. Aqui a gente tem o total de pessoas recuperadas, que se curaram da doença, 207.038 pessoas. E o número total de mortos aqui no estado hoje chega a 6.489. E especialistas alertam que os pacientes assintomáticos para a Covid-19 também transmitem a doença. Por isso, é muito importante redobrar os cuidados com a prevenção, principalmente o uso da máscara. Rafael não apresentou os sintomas da Covid, mas como trabalha na área da saúde, fez o teste rápido para tirar a dúvida e ficou surpreso com o resultado. Estava com o vírus sem ter a doença, sem ter sintomas. Mas por recomendação, para evitar a transmissão do vírus em si, fui recomendado a me afastar do trabalho e das ruas. Mas quem está infectado pelo coronavírus e não sabe porque não apresenta sintomas, não pode esquecer que também transmite a doença. E a pessoa contaminada pode até desenvolver a forma mais grave da Covid. Por isso, é tão importante continuar usando máscara. Segundo especialistas, se uma pessoa contaminada espirra e está de máscara, muitas partículas ficam retidas. A máscara funciona como uma barreira. Se outras pessoas ao redor estão de máscaras, também se protegem, porque a máscara filtra parte das gotículas contaminadas que podem estar no ar. Você tem que ter muito cuidado, mesmo quem já teve a doença, se você frequenta locais que tem pessoas de risco de ter doença grave, porque você pode pode transmitir. Então, se você mantiver a máscara, você reduz em 1% a chance de transmissão da doença, mesmo sendo pouco sintomático. No Pará, 15% dos voluntários que participaram de uma testagem para a Covid eram assintomáticos. Os resultados da segunda fase da pesquisa, coordenada pela Universidade do Estado do Pará e Secretaria Estadual de Saúde, foram divulgados ontem. Giordani ficou assintomático, mas diz que sempre cumpriu as regras que ajudam a evitar a propagação do coronavírus. Usando máscara, evitando aglomerações, lavando sempre as mãos, usando álcool em gel. Essas medidas são muito importantes para a gente conter. E mesmo sendo assintomático, já desenvolver anticorpos, é importante que a gente mantenha essas medidas de segurança para evitar a disseminação do vírus. No Pará, mais de 6 mil multas já foram aplicadas para pessoas que não respeitaram as medidas de prevenção, segundo a Secretaria de Segurança Pública. E não usar máscara foi um dos motivos das autuações. Sem vacina, especialistas reforçam: os cuidados devem ser mantidos por todos nós. Quem já teve a doença tem a chance de ter a doença mais leve, né? Vai ter uma doença, mas ela pode ser um veículo para contaminar uma pessoa que está do seu lado. Uma pessoa importante para você que tem fator de risco. Você tem que pensar não só em si, mas também no próximo. Você tem que se preocupar com o próximo.
Agora o esporte gaúcho Paulo Bonamigo é o novo técnico do Remo. Ele foi apresentado hoje à tarde no Baenão. Na chegada, otimismo para buscar o acesso à Série B. O Bonamigo, a casa torna. Eu tive a honra e a oportunidade de conhecer no ano de 2000. Então, o meu retorno marca muito, evidente, por conhecer o clube, pela força dessa nação azulina, pelo projeto. Acho que é um momento em que eu, como profissional, tinha que me colocar à disposição de poder ajudar o Remo. Paulo Bonamigo retorna ao Remo depois de 20 anos. Na primeira passagem, em 2000, marcou época depois de uma boa campanha na Copa João Avelange, deixando a equipe entre as